Graças, pais amados, estamos começando mais um Instruído na Verdade. Nós estamos no seminário Uma Nova Identidade. Nós estamos na segunda apostila, que fala sobre transformação. Nós já estamos na quarta aula, da transformação, dessa segunda apostila, que é a última, para nós irmos para a nossa terceira apostila, que é sobre a vida eterna, a esperança da vida eterna. E hoje, ainda em transformação, nós temos o versículo que está em Mateus 18, versículo 3. Capítulo 18, versículo 3, que diz assim: E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converteis e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Mateus 18, 3, que nos ensina que, para entrar no reino dos céus, as pessoas precisam converter-se e tornar-se como criança. O que significa isso? Significa ter humildade, pureza de coração, simplicidade, dependência total de Deus, confiança inabalável, nada pode abalar a sua confiança em Deus, abandonar o orgulho, as ambições de status e as preocupações mundanas. Assim como uma criança confia nos pais e não busca grandeza, mas serve com amor e simplicidade. Então, a proposta do versículo é esta: é você abandonar as coisas mundanas, o orgulho, a soberba, a falta de confiança em Deus, Tu tem que ter uma confiança inabalável, nada pode abalar sua confiança. Você tem que entender que você precisa ser totalmente dependente de Deus. Isso faz parte de uma nova identidade, uma nova criatura, um novo ser em Cristo. Ele vive essa essência, assim como uma criança, humildade, simplicidade nas coisas. E é o mais importante, a plena confiança no seu Pai, a plena confiança em Deus que nós temos que ter. Nós vamos, aí, como costume, deste seminário, ir um pouco mais a fundo, detalhadamente, nesses pontos, para entendermos e compreender a proposta deste versículo para a nossa nova identidade com Cristo. Então, primeiro aqui o contexto, este versículo está inserido num contexto onde os discípulos eles discutiam que quem seria o maior. E Jesus usou uma criança como exemplo vivo para lhes mostrar o valor do reino, mostrar o verdadeiro valor, o que realmente valoriza. Estava ali numa disputa querendo saber quem é o maior, quem será o maior, mas Jesus vem com uma mensagem totalmente diferente do que eles pensavam e usa uma criança como exemplo para eles poderem entender do que se trata, qual é a forma exata do reino de Deus. Então, o contexto, esse versículo está inserido neste contexto. O primeiro ponto do versículo é converter-se, mudar a mentalidade, abandonar o ego, as ambições e a busca por poder e voltar-se para Deus. Mudança de mentalidade, que nós sempre estamos falando aqui neste seminário, abandonar o ego, as ambições, a busca por poder, que é algo tremendo, que tem afastado muitas pessoas da verdadeira presença de Deus nos dias de hoje. Tem que abandonar tudo isso e ter esses conceitos que nós falamos, no início, semelhante de uma criança. Então, é essa troca, você vai se converter, essas coisas vão sair para essas outras qualidades poder entrar, que é o próximo ponto aqui, que significa tornar-se como criança, são as qualidades que você tem que adquirir. Essas má qualidades aqui, que nós citamos, que é o que Deus não quer para nós, fala para nós desapegar disso, o texto ensina isso, nós temos que substituir pelas qualidades de uma criança. Primeiro, humildade. Não buscar ser grande, mas reconhecer a própria dependência de Deus. Ele é grande, ele é o maior. Ele é o Senhor dos senhores. Eu não sou nada sem ele, eu sou totalmente dependente dele, totalmente dependente de Deus. Nós precisamos ter esta humildade de identificar isso, que nós
somos totalmente dependentes do nosso Criador. Então, primeiro ponto, humildade. Segundo, simplicidade. Um coração sincero, sem segundas intenções, focado em servir com amor. Servir ao reino de Deus não pode ter segundas intenções. Somente tem que ser através do amor, o amor fraternal, o amor de Deus em nós, o fruto do Espírito em nós, brotando, multiplicando, transbordando em nossas vidas. Este tem que ser o objetivo. Esta tem que ser a intenção primeira e única na nossa caminhada com Deus. Essa nova identidade, ela se baseia nisso, no amor pelo servir ao reino, o amor por querer povoar o reino de Deus, alcançar o máximo de pessoas para o reino de Deus com a sua palavra, com o amor de Cristo, né, possa transbordar em nossa vida e alcançar essas outras vidas. Então, simplicidade, nós temos que entender isso. Não é algo que eu estou buscando para mim, para coisas materiais, não. É tudo em pró ao reino de Deus. Terceiro, confiança. Ter fé genuína e total em Deus, como uma criança confia nos pais, mesmo sem entender tudo. Muitas das vezes, cenários, circunstâncias, adversidade aparece diante de nós de forma difícil de entender, de compreender. Nós não entendemos. Nessas horas, nós temos uma tendência a não confiar. Porém, um ser com uma nova identidade, transformado, que nasceu de novo, ele confia mesmo nas dificuldades. Nós temos um exemplo bíblico assim, que ele ainda não estava transformado, mas mesmo assim ele obedeceu mediante as circunstâncias. Pedro não tinha pescado nada a noite toda, Jesus vai e manda ele lançar a rede, ele mesmo sem entender, achando que não ia pescar nada mesmo, ele vai, sobre a tua palavra eu lançarei, porque você está mandando, eu confio, total confiança. Pedro ali teve total confiança em Jesus. Pela sua palavra eu lançarei a rede. E ele viveu o sobrenatural. Então nós temos que entender isso. Confiar independente das circunstâncias. Confiar em Deus acima de qualquer adversidade. Permaneça confiando, não deixa nada abalar a sua fé, abalar a sua confiança. Ela tem que ser genuína, ela tem que ser total em Deus. Então, esse é o terceiro, confiança. Quarto ponto, dependência. Reconhecer que não se tem poder ou sabedoria por si mesmo. Não é nós que temos, mas que Deus é quem provê. Deus que nos sustenta, Deus que nos capacita, Deus que nos dá a oportunidade de nos capacitar para podermos executar a obra do reino de Deus, para podermos sermos um cidadão dos céus com uma nova identidade. Não é mérito meu, mas é pela graça de Deus. É a graça. É Ele que provê. Ele que foi o provedor que proveu ali o seu único filho para morrer no meu lugar e me dar esta oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo. Então, humildade, simplicidade, confiança e dependência. Essas são as qualidades de uma criança que Jesus ensina que nós também devemos ter para sermos um cidadão do reino de Deus. Então, o segundo tópico aqui é o reino dos céus. Né? Essas qualidades te conduz ao reino dos céus, um cidadão dos céus. Né? A entrada nele é condicional, que são justamente essas condições. E essa transformação interior, todas essas condições faz parte da transformação interior, que é o nosso tema principal dessa segunda apostila. Então, toda esta transformação interior, a adoção de uma postura de servo, ou seja, a adoção, ele nos adotou como servo. Então nós temos que adotar ele nos adotou como filho, nós temos que adotar esta postura de servo diante de Deus. Ele é o nosso Senhor, senhorio, acima de todos. Então, nós temos que ter esta postura de servo e não de dominador. Em resumo, o versículo é um chamado à transformação radical do coração, para priorizar o relacionamento com Deus e adotar as qualidades de uma criança: simplicidade, humildade, confiança
em vez das ambições humanas, para podermos assim sermos dignos do reino de Deus. Então, vamos para um resumo, né, desta apostila, a segunda apostila, que fala sobre transformação. Nós falamos sobre Romanos 12:2, né, que é a conversão envolve uma renovação interior, uma mudança de pensamento e valores, deixando de se moldar ao mundo para viver a vontade de Deus. Nós falamos sobre isso. Na primeira apostila, nós falamos sobre 2 Coríntios 5:17, que também tem a ver com transformação, né? Sobre nova criação. Estar em Cristo significa um novo começo, onde o passado dá lugar a uma vida nova e transformada. Novo nascimento, uma vida nova e transformada. Nós falamos disso também. E em Marcos 1:15 e Atos 3:19, nós falamos sobre arrependimento e fé. A conversão é um processo de virar-se para Deus, arrependimento, e crer na mensagem de Jesus Cristo, resultando em perdão e renovação. Então, esses versículos mostram que a conversão a Cristo não é apenas uma mudança de religião, não, mas uma transformação profunda no interior, no íntimo, nas atitudes, nas ações, né? Que essa transformação ela afeta a mente, as nossas ações, levando a uma vida nova com o nosso Criador, com Deus. Então, este é o propósito do novo nascimento e da transformação. Então, espero você na próxima aula, que vamos começar a falar sobre a esperança da vida eterna, que é a nossa última apostila desse seminário, Uma Nova Identidade. Eu espero que o Espírito Santo e a palavra já esteja em nós, né, nos moldando, nos transformando, nos dando essa nova identidade através da sua palavra e do seu poder, para podermos viver uma vida com Deus, com o nosso Criador, uma vida de reino, de cidadão do reino dos céus. Amém? Que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.